Continuei trabalhando em carreiras de vai e vem, e aqui no finalzinho eu tenho o ponto de um lado, o ponto do outro, e tenho aqui na parte central 3 cruzados de cada lado. Agora, eu vou fechar por completo essa parte. Eu venho, inicio normalmente, fazendo 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho aqui no conto 1, 2, 3. No terceiro cruzado, eu faço o ponto alto no último. E faço um ponto alto no cruzado do outro lado, depois da diminuição. E faço mais 4 correntes. E fecho no espaço. Com isso, já fechei por completo essa parte que ficava aquela parte triangular. Ele forma um leve arredondado que fica nas laterais do casaco. Então, termino dessa forma, fazendo ali 4 correntes, 2 pontos na parte central, acima da abertura aqui da diminuição, e mais 4 correntinhas. 4 correntes, 2 pontos altos, 4 correntes. Aqui, eu já posso cortar o fio e deixar ele pré-arrematado, porque agora vamos trabalhar as mangas. Corto e passo por dentro de uma laçadinha e deixo aqui. Venho na abertura da manga, aqui da cava, onde vamos começar a trabalhar a base. Vou fazer os pontos tanto aqui na parte de baixo, quanto em toda a circunferência que ficou nessa abertura. Na manga, eu vou seguir uma manga reta até chegar na redução, que já fica na parte do punho. Vou seguir o mesmo processo, uma carreira em cruzado, uma carreira em ponto alto. Aqui um detalhe bem legal, eu já fiz uma manga, eu vou colocar o casaco todo aqui agora, para vocês verem como está até agora. Mas olha só, eu tenho aqui a primeira manga já confeccionada. Um detalhe bem bacana é que você deixe 2 novelos e comece da mesma cor, porque as mangas ficam bem parecidas, apesar dele ser um mesclado assim, que mistura bastante, mas fica bacana manter ali mais ou menos aquele mesmo padrão de cor da manga. Agora eu vou arrumar aqui e mostrar para vocês como está a peça até agora e depois iniciamos a confecção da manga. Bem aqui para que vocês possam conferir como está o casaco até agora, a parte que fica da gola, depois descendo a parte do corpo. Olha essa parte aqui como já ficou bem reta. E a primeira manga. Agora, como eu disse, vamos trabalhar a segunda manga. Essa parte toda confeccionada com o mesmo desenho do ponto e o punho aqui no final. Depois da confecção da manga, já vamos para a parte do acabamento. Para iniciar a confecção da manga, eu venho aqui na base, onde eu pulei os pontos altos, eu pulo esse ponto onde eu prendi o ponto, que fica aqui esse ponto na lateral, e pulo o próximo. No ponto seguinte, eu prendo um baixo e faço 2 correntinhas. Volto naquele ponto que eu havia pulado. E faço meu ponto alto, ficando com o meu primeiro ponto cruzado. Depois disso, eu sigo trabalhando os cruzados até percorrer aqui toda essa base que pulamos em pontos altos, ou seja, eu venho trabalhando os cruzados até chegar aqui no finalzinho, onde eu volto para passar essa parte aqui com vocês, onde eu tenho lateralmente essa carreira em ponto cruzado e também essa parte da cava embaixo do braço.
Já percorri toda essa parte fazendo os pontos cruzados. Tenho no total 21 cruzados até agora. Sobre esse último ponto alto, agora eu venho trabalhando o próximo cruzado nesse ponto cruzado que eu tenho lateralmente, aquela carreira da divisão. Faço um ponto e volto naquele ponto onde eu já peguei o ponto. Esse daqui fica sobrando mesmo. Já fiz o cruzado lateralmente. Viro o meu trabalho. Aqui eu vou trabalhar da seguinte forma: eu pulo 2 pontos e pulo o terceiro intervalo. Então, 1, 2, 3. Venho lá no quarto. Entre um ponto e outro, eu pego para ficar mais firme. E volto naquele que eu havia pulado, entre um ponto e outro também. Depois disso, aqui nessas duas correntinhas, eu venho na segunda. Eu pego aqui sempre 2 laçadinhas do ponto virado para mim, para ficar mais resistente. Faço um cruzado, volto naquela primeira que eu havia pulado, para completar o cruzado. Então, 2 correntinhas, trabalho um cruzado em cima. Agora, eu pulo esse primeiro espaço, venho no segundo. Entre um ponto e outro, faço ponto alto e volto naquele que eu havia pulado para completar o cruzado. Ou seja, nessa parte embaixo do braço, eu fico com os 3 cruzados. Nessa parte onde eu tenho a carreira em pontos cruzados, eu fico com um cruzado lateral. E aqui também, desse outro lado, onde eu tenho essa carreira em pontos cruzados, eu faço agora o último cruzado. Então, pulo esses espaços e venho lá no ponto onde eu prendi o meu primeiro ponto, inclusive essa carreira aqui lateral que fica de pontos cruzados. Depois que eu fiz isso, eu volto no cruzado, na carreira de cruzado, para completar o cruzado que eu estou fazendo agora. Então, ele fica bem em cima daquela carreira que fica na lateral, tanto de um lado quanto do outro. Com isso, eu completei um ponto nessa carreira de cruzado lateralmente, mais um ponto cruzado nessa carreira que fica de pontos cruzados lateralmente, e 3 cruzados aqui na parte de baixo. Fecho com um ponto baixíssimo. E agora, eu sigo 3 correntes e faço um ponto alto para cada ponto de base em volta de toda a carreira. Chegando aqui no final, eu fecho com ponto baixíssimo, subo 3 correntinhas e volto no ponto anterior para trabalhar uma carreira em cruzado, depois uma carreira em ponto alto, uma carreira em ponto cruzado e assim por diante. Para não ficar dúvidas aqui nessa parte do cruzado, que ele começa a carreirinha diferente, já que trabalhávamos toda a base em carreiras de vai e vem, e aqui trabalhamos em carreiras circulares. Eu volto para mostrar essa parte para vocês, já aproveito para dizer por quantas carreiras vamos trabalhar até formar o ajuste do punho. Cheguei aqui no final da carreira. Agora, eu fecho com ponto baixíssimo, contando 1, 2, 3 correntinhas, e começo a próxima carreira, que é a carreira em pontos cruzados. Faço 3 correntinhas e eu volto no ponto anterior. Já tenho o meu primeiro cruzado, e depois eu sigo por toda a carreira da mesma forma. Então, só o jeitinho de começar, porque agora estamos trabalhando em carreiras circulares.
Eu vou trabalhar até completar 23 carreiras no total. Sempre essa mesma sequência e também mantendo a mesma quantidade de pontos, fazendo uma carreira em cruzado, uma carreira em pontos altos e eu não faço diminuições. As diminuições faremos na carreira de número 24, onde eu faço a redução e depois trabalho todo o punho fazendo a barra um por um. Já finalizei as 23 carreiras de base da manga. Depois disso, eu trabalho a carreira do ajuste. Aqui eu finalizei com a carreira de número 23 com uma carreira em ponto cruzado. Agora, eu venho com a carreira em pontos altos. Faço as 3 correntinhas. O próximo ponto, eu faço um ponto alto. Depois, eu vou contar dessa forma. Aqui, eu tenho 2 pontos altos em cima de um cruzado. Em cima do próximo cruzado, eu passo a laçada, não faço o ponto, venho no próximo e busco a laçada novamente. Então, eu fico com 4 laçadinhas na agulha. Eu fecho as 3 primeiras e depois as 2 últimas. Então, onde eu tinha 2 pontos, eu fiquei apenas com 1. Novamente. Agora, eu não faço diminuição. Em cima do próximo cruzado na base, eu faço 2 pontos altos. No próximo cruzado, sim, diminuição. Então, como se eu fosse fazer um ponto alto, busco a laçada e deixo na agulha, venho no próximo, busco a laçada e deixo na agulha. Ficando com as 3 laçadas, eu tiro as 3 primeiras e depois as 2 últimas. Novamente, onde eu tinha os 2 pontos do cruzado na base, agora eu fiquei só com 1. O próximo cruzado, eu faço ponto alto sobre ponto alto. O próximo, eu faço a diminuição. O próximo, eu faço ponto alto sobre ponto alto. O próximo, eu faço a diminuição. E dessa forma, eu trabalho por toda a carreira. Faço 2 altos, diminuição, 2 altos, diminuição, 2 altos, diminuição, até circular toda a base. Cheguei ao final da carreira, aqui eu fecho com um ponto baixíssimo, 1, 2, 3 correntinhas. Fecho com baixíssimo. E eu troco a agulha agora, porque eu vou começar a trabalhar o punho, a barra, o ponto barra, então, eu tenho uma redução ainda maior fazendo o ponto barra com uma agulha um pouco mais fina, em torno de 3 a 3,5. Agora, para começar o ponto barra, eu passo a agulha por trás do ponto, busquei a laçada. Fiquei com essas 2 laçadinhas, eu fecho. Olha só como ele já levanta, formando o relevo. E faço 2 correntes para ficar com a altura de um ponto alto. Daqui para frente, eu sigo um relevo atrás, um relevo à frente. Um relevo atrás, um relevo à frente. Como eu faço isso? Se eu fiz o primeiro, que já levantou aqui, ficou o relevo à frente, o próximo é relevo atrás. Então, eu venho com a agulha por trás, cruzo ela pela frente do trabalho e busco essa laçadinha lá pra trás. Faço o meu ponto alto em relevo atrás no trabalho. Laçada na agulha, o próximo é na frente, é aquele ponto da diminuição, ó. Agora, o que eu faço? Eu cruzo a agulha por trás e trago o fio pra frente. E faço o meu ponto alto em relevo à frente. Próximo é relevo atrás, então, eu cruzo pela frente e levo a laçada lá pra trás. E faço o meu ponto em relevo atrás. O próximo, à frente. Próximo, atrás.
próximo à frente, por toda a carreira. Cheguei no finalzinho da carreira e ficam restando 2 pontinhos, só que eu preciso fazer só um ponto atrás, um relevo atrás, porque o próximo já é relevo à frente. Então, o que eu faço? Eu pulo um ponto para nivelar essa carreira, venho no próximo e faço o meu relevo atrás. E depois eu conto o ponto baixo, 1, 2 correntinhas, e fecho com baixíssimo. Já nivelei a carreira, eu tenho sempre um ponto em relevo à frente, um atrás, um relevo à frente, um atrás. Agora, eu inicio a próxima carreira fazendo o mesmo processo que a carreira anterior. Eu passo a agulha por trás do ponto, busco a laçada, fecho as duas e faço 2 correntinhas. Esse é o meu primeiro ponto à frente do trabalho. O próximo é relevo atrás, então, onde eu tenho relevo atrás, eu faço relevo atrás. Onde eu tenho relevo à frente, eu faço relevo à frente. Onde eu tenho relevo atrás, eu faço atrás, e onde eu tenho à frente, eu faço à frente. Por toda a carreira, e depois eu ainda sigo trabalhando até completar 13 carreiras em relevo no total. Aqui eu já fiz a primeira, estou iniciando a segunda e trabalho até completar 13. Já finalizei as carreiras de confecção do ponto barra, formando o punho, então, manga finalizada. E já confeccionei a outra manga, seguindo o mesmo processo e a mesma contagem de pontos. Agora, vamos trabalhar a gola. Vou trabalhar a gola com a mesma agulha que eu trabalhei a base, no meu caso, a número 4. Eu venho aqui sobre o primeiro ponto, prendo um ponto baixo e vou no próximo ponto. Fecho a laçada e faço 2 correntinhas. E depois disso, eu sigo, então, aqui eu diminui um ponto no início, e depois eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até restarem aqui 2 pontos para chegar no espaço central do leque, isso lá na parte de trás. Já percorri fazendo um ponto para cada ponto de base, e aqui eu falei 2, mas na verdade são 3 pontinhos que eu pulo desse lado e 3 desse. E venho lá no próximo ponto alto que fica sozinho na base. Então, na verdade, eu pulei o leque central. E continuo trabalhando até restarem os 2 últimos pontos da carreira, onde faremos a diminuição, para depois trabalhar o ponto da barra no próximo, né, formando a gola, na próxima carreira. Restando os 2 últimos pontinhos da carreira, eu passo a laçada no penúltimo e passo a laçada no último. Fecho os 2 juntos, as 2 laçadinhas, e depois a última laçada. Então, onde eu tinha 2, eu fiquei apenas com um ponto. Agora, eu viro o meu trabalho e vou trabalhar a gola em carreiras de vai e vem. O primeiro ponto é sempre um ponto de borda. Então, eu passo a agulha no ponto, fico com as 2 laçadinhas, fecho e faço 2 correntes. Depois, eu começo a trabalhar um relevo à frente, um relevo atrás, exatamente como fizemos no punho. E vou trabalhando até chegar no penúltimo ponto da carreira.
Então, eu vou continuar trabalhando. Aqui onde eu pulei os pontos, eu faço normalmente relevo à frente, relevo atrás, relevo à frente, relevo atrás, e passo toda essa parte. Eu só paro a carreira quando faltar aqui o último pontinho para chegar no final. Cheguei no final da carreira e restando os 2 últimos pontos, eu venho, pulo um ponto e venho no último. E faço o ponto de borda, que é um ponto alto aqui no final. Por que que eu pulo um ponto? Aqui no início, do outro lado, fizemos o ponto de borda e um ponto alto em relevo à frente. E aqui eu quero terminar da mesma forma, um relevo à frente, um ponto alto, que é o ponto de borda. Agora, eu viro o meu trabalho e eu sigo os pontos que estão na base. O primeiro ponto sempre é um ponto alto. Então, aqui eu faço o ponto de borda. Viro o meu trabalho e inicio a segunda carreira. Sempre vou seguir os pontos que eu já tenho na base. O primeiro ponto sempre é um ponto de borda, então, passo a agulha, busquei, fiquei com as 2 laçadas, eu fecho. E faço 2 correntinhas. Depois disso, onde eu tenho relevo atrás, eu faço relevo atrás. E onde eu tenho relevo à frente, eu faço relevo à frente. Relevo atrás, eu faço relevo atrás. E relevo à frente, eu faço relevo à frente. Seguindo esses mesmos pontos da base, até completar toda a carreira. Finalizando a carreira, novamente eu trabalho. Volto, viro o meu trabalho, faço o ponto de borda e trabalho em carreiras de vai e vem até completar aqui a base da gola, sempre fazendo relevo atrás onde eu tenho relevo atrás e relevo à frente onde eu tenho relevo à frente. Ponto de borda no início, ponto de borda no final, ficando um ponto alto de cada lado. O tamanho da gola, você que vai determinar. Por quê? Não tem um tamanho exato. Tem gente que gosta daquela gola mais bufante, uma gola em tamanho maior, outros só uma golinha de acabamento. Eu vou fazer a minha aqui com a vira, então, eu vou fazer um tamanho um pouquinho maior. Eu vou adiantar a minha base, trabalhando, como eu falei para vocês aí, o ponto barra 1 por 1, e depois eu volto já falando quantas carreiras eu fiz e dando continuidade no acabamento. Continuei trabalhando a gola até completar 12 carreiras, sempre fazendo ponto, seguindo os pontos que eu tenho na base. Completei as 12 carreiras, já arrematei o fio e agora vou trabalhar a parte de baixo do casaco, também fazendo a barra. Na parte de baixo do casaco, também faremos o acabamento. Eu vou trabalhar a barra 1 por 1, mas antes disso, eu preciso nivelar a carreira. Venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo e 2 correntinhas. Temos sempre o espaço do ponto alto duplo ou as 4 correntinhas, que fizemos as diminuições em cada uma das pontas, formando essa parte reta, essa base reta embaixo. Em cada um desses espaços, eu faço 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Fiz os 4, venho no próximo espaço e trabalho novamente
4 pontos altos. 3, 4. Próximo espaço, novamente, 4 pontos altos. E sigo. Olha só, ele já vai formando aqui a base, para que possamos trabalhar a barra. Chegando aqui na parte onde eu fiz o fechamento da parte triangular, eu também faço 4 pontos, 4 pontos. Eu tenho esses 2 pontos centrais, eu faço um ponto alto no primeiro, um ponto alto sobre o segundo e depois continuo novamente os 4 pontos. Aqui na parte central, onde eu tenho o leque, a base do V, eu trabalho também 4 pontos altos e depois continuo até o final da mesma forma. Já finalizei a carreira de nivelamento para trabalhar a barra. Como eu disse para vocês, 4 pontos altos em cada intervalo. Aqui, na parte onde eu tenho o centro das costas, também tudo igual, 4 pontos em cada intervalo. Quando eu chego aqui na parte bem embaixo da cava, onde tínhamos as diminuições, eu fiz aqueles 2 pontos altos na base, de um lado 4 correntes, do outro 4 correntes. Então, aqui eu coloco 4, fiz um ponto para cada dos 2 pontos da base e depois continuei. 4 pontos até chegar ao final da carreira em cada espacinho. Aqui no finalzinho, como já fizemos lá no início da carreira, aqui no final eu também faço um ponto alto lá no primeiro pontinho. Então, só lá no primeiro e aqui no último eu fico com 5 pontos. Viro o meu trabalho, porque agora vamos trabalhar a carreira do ponto barra. O primeiro ponto é um ponto de borda, então eu não faço em relevo. Eu passo a agulha nesse primeiro ponto, busco a laçada. Fiquei com as 2 laçadinhas, aí sim eu fecho e faço 2 correntes. Depois que eu já fiz o ponto de borda, eu começo a trabalhar o ponto barra, fazendo um relevo à frente e um relevo atrás, como já fizemos no punho e também na gola. Vou trabalhar por toda a extensão da carreira, um relevo atrás, próximo, relevo à frente. Chegando lá no final da carreira, eu volto já para dar sequência a essa parte da barra. Cheguei no finalzinho da carreira, eu sempre faço o ponto alto lá no início e aqui no final, que seria o ponto de borda. Viro o meu trabalho. O primeiro ponto é o ponto de borda, então, passo a agulha pela laçada, fecho as 2 e faço 2 correntinhas. Depois, eu começo a trabalhar seguindo os pontos que eu tenho na base. Onde eu tenho o relevo à frente, eu faço o relevo à frente, e onde eu tenho relevo atrás, eu faço o relevo atrás. A barra, assim como a gola, também é bem opcional o tamanho. Eu posso fazer desde 2 carreiras até 8, 10, 12 carreiras, conforme a pessoa queira mesmo. Eu vou fazer aqui mais algumas carreiras, volto mostrando para vocês a quantidade que eu fiz como sugestão e depois eu dou continuidade fazendo o acabamento. Continuei trabalhando e cheguei aqui ao final da barra na parte de baixo. Eu fiz a carreira de nivelamento e mais 4 carreiras no ponto barra.
Na lateral do casaco, na abertura, na parte da frente, de ambos os lados, eu vou trabalhar 3 carreiras em ponto baixo, fazendo esse acabamento lateral. Aqui, eu não cortei o fio e eu já venho sobre o ponto, ó, lateralmente, eu vou subir trabalhando em pontos baixos, 2 pontos por carreira. Fiz 1, 2. Eu não passo por baixo do ponto, porque eu acho que fica essa abertura e eu acho que fica mais legal passar dentro da laçadinha mesmo. Passei aqui, ó, praticamente no meio do ponto alto e na união da carreira. Então, são 1, 2 pontos, novamente. 1, 2 pontos. E dessa forma, eu vou até lá na parte de cima, ou seja, subindo mesmo toda a lateral. Eu faço 3 carreiras porque ela fica daí com um acabamento bem bacana, fica bem alinhado. 1, 2 pontos. E subo toda a lateral, ó, aqui já estou nos pontos da base. Com uma carreira, a gente já consegue ver um pouquinho desse nivelamento. Mas depois, quando eu chegar lá na parte de cima, venho toda essa parte. Venho, até chegar aqui no último pontinho, já na parte da gola. Aqui eu já aproveito para fazer o acabamento das pontinhas. E quando eu chegar aqui na parte de cima, fazendo 2 pontos por carreira, eu viro o meu trabalho e desço mais uma vez. Aí, eu já tenho, né, os pontos baixos. Na base, eu volto toda a carreira descendo, fazendo um baixo para cada. Chego aqui na parte de baixo e subo novamente, viro o meu trabalho, então, vou agora subindo, volto e volto novamente subindo. Então, subo, desço e subo novamente, completando as 3 carreiras. Continuei trabalhando e cheguei aqui na parte de cima, no último pontinho na lateral da gola. Eu só viro o meu trabalho e volto descendo a carreira, também fazendo agora um ponto baixo em cima de cada ponto baixo de base. Eu passo a agulha no primeiro e fecho as 2 laçadas. E daí pra frente, eu vou descer toda a lateral até chegar lá no primeiro ponto baixo que fizemos, fazendo um baixo para cada ponto de base. Chegando lá na parte de baixo, eu viro novamente o meu trabalho e subo novamente fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Aqui eu já fiz de ambos os lados, nas 2 laterais, 3 carreiras em ponto baixo de cada lado. Eu acho que já é uma quantidade bacana e que já fica com um acabamento bem legal. Agora, vamos para os botões. Botão também é muito pessoal, gente, então eu posso colocar o botão combinando com alguma cor que tem no fio, ou de repente se eu quero um destaque pro botão, tamanho maior, tamanho menor, aí é bem pessoal mesmo. Eu vou colocar sempre na direção onde eu tenho a carreira com o ponto cruzado, porque eu já fico com esse espacinho que já fica como casinha do botão, então fica bem mais fácil. Para costura do botão, eu uso linha e agulha de tapeçaria bem fininha ou agulha de costura. A distância entre os botões, você também pode regular conforme o seu gosto. Por quê? Você pode colocar só na parte de cima, deixar a parte de baixo mais aberta. Você pode colocar aqui com a distância, ó, colocando em uma carreira de ponto cruzado. Outra eu pulo, outra eu coloco, fica bem fácil para se guiar dessa forma, a contagem também. Ou pulo 2, se eu quero ele mais
ou pulo 2 carreiras, se eu quero ele mais distante. Então, fica bem tranquilo para fazer essa parte. Como eu disse para vocês, eu faço de forma bem simples, com linha e agulha de costura. Eu vou fazer a costura da esquerda para a direita, o casaco aqui, ó, de frente, então, do lado esquerdo para o lado direito formar a casinha, e aqui no meu, eu pulo a gola, a primeira carreira do cruzado e faço a costura do primeiro botão em cima aqui, ó, do primeiro cruzado desse lado. E aí, como eu disse para vocês, só costuro mesmo de forma bem simples. Esse que eu escolhi, ele tem 4 furos, então eu passo ou em formato de X ou em formato lateral, só costurando. Sempre vendo um fio que seja aqui parecido, o tom, e costuro. Depois, no meu, eu vou pular aqui 2 carreiras do cruzado, na terceira eu coloco. Vou pular 2, na terceira eu coloco. Já finalizei a costura dos botões e, como eu disse para vocês, entre o ponto aqui, os pontos do aumento e o primeiro cruzado, eu formo a casinha do botão, ó, passando pelo espaço, o que fica bem prático durante o uso. Eu já coloquei, então, e já costurei todos os botões. Eu uso dessa mesma forma, como eu falei, a casinha do botão. E faltando aqui, para finalizar a peça, fica só arrematar as pontinhas, que eu já vou mostrar para vocês como eu faço. Então, eu venho com a ajuda de uma agulha de crochê, puxo o fio pro lado avesso e trago um pouquinho mais para baixo na carreira, passando por dentro dos próprios pontos. Depois disso, eu formo uma nova laçadinha e passo o fio por dentro. E depois eu venho escondendo esse fio por dentro dos pontos, sempre saindo só no lado avesso do trabalho. Formo mais uma laçadinha, eu sempre dou 2 laçadas para que o arremate fique bem firme. Passo o fio por dentro e levo por dentro de mais alguns pontinhos. Depois, o restante da sobrinha é só cortar o fio. Olha só, aqui no lado direito não aparece nada, e é um arremate que também pode ser feito com agulha de tapeçaria, caso você tenha mais facilidade. Bem, e dessa forma também finalizamos o casaco degradê. Eu deixo para vocês, como eu disse, aí embaixo no vídeo, a tabela de tamanhos para que vocês possam confeccionar no tamanho desejado. E dessa forma também finalizamos a aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!